Senhor, Deus falando sobre fé nessa noite. Aleluia. Creio, Pai. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura, ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim. Eu desacelero e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o nome da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não atua a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Mas é nesse momento que Deus entra em cena que o tempo deixa de ser um problema pra mim. Eu desacelero e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. A palavra dele diz que pode passar o céu da terra, mas a palavra dele não passará. Ele é fiel. Ele é fiel. Diga pra ele essa noite. Diga que ele é fiel. Você está aqui respirando, ele é fiel. A tua família está respirando, ele é fiel. O fogo de vida é dele. Cadê o homem? Que mesmo com aleluia, de nação cristã, com a circunstância, adora ele e declara: não existe nada. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele é fiel. Ele é um Deus que não pode mentir. Mesmo que o ser humano não consegue ser fiel, ele permanece fiel. Ele permanece fiel na sua fidelidade. Glorifica esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que te dá vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Passando pastor. Está orando para o dizimista pertence da casa do Senhor. Glória a Deus pela ministração da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus, essa noite apresenta cada dizimista, ofertante, que tem semeado no teu reino. Tudo que semeia vai colher, porque tu és fiel, porque ele quer fiel contigo. Creio que a obediência gera bênção. Ó Jesus, que todos que têm contribuído, ó Deus, que o Senhor está abençoando com saúde, com alegria, com paz. Aleluia, em nome de Jesus.
Aleluia. Com sabedoria para administrar, em nome de Jesus. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que provê. Muito obrigado, em nome de Jesus. Cantar o hino aqui, aleluia. Depois nós vamos orar já pela palavra. Glória a Deus. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Ele proveu lá no deserto para Moisés o seu povo, manda do céu para comer, água da rocha para beber. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, e dá sobrou do cesto, cheio de pão e de peixe. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. E você, meu irmão, que precisa de uma bênção, chama Jesus nesse momento. Ele é a porta da vitória. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, e a meu pastor e nada me faltará. Deus já proveu, e a meu pastor e nada me falta. Deus já proveu, e a meu pastor e nada me falta. Deus já proveu, e a meu pastor e nada me falta. Amém? Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus, nessa noite, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, luz para o nosso caminho, a Tua palavra é vivificada, espada do Espírito, a Tua palavra é poder de Deus na nossa vida, a promessa do Senhor para aquele que crê no Teu nome, nas Tuas promessas. Quem tem aliança tem promessa. Fala conosco, Senhor, que nós, Teus filhos, estamos aqui para ouvir a voz do Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, que nos dá, Senhor, aleluia, direção, Senhor. Eu creio que a Tua palavra vai fortalecer o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo também. Para a glória do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Aplauda e gente bem forte. Glória a Deus. Então, a pastora vai estar aqui ministrando uma palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Exaltado é o Teu nome nesse lugar. Glória a Deus, amém? Vamos estar abrindo essa espada. Aleluia, Mateus 4, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Fala sobre a tentação de Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Jesus foi tentado, perseguido, mas ele foi, aleluia, com certeza, ali, aleluia, a luz do mundo, amém? Aleluia, que operou de maneira extraordinária, mais e mais aqui vencendo, aleluia, Satanás, o inimigo, adversário nessas almas. Diga graças a Deus. Olha só como fala aqui, aleluia, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga graças a Deus. Pode ficar sentado, vai glorificando o Senhor. Vamos estar dando continuidade aqui da leitura, amém? Fique à vontade, aleluia, para ouvir mais e mais a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocando na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aleluia. Tudo ele falando aqui sobre a escritura, né? Aleluia. Ele sabe muito bem o que está escrito, e quem está lendo e quem está vivendo, né? Ele sabe, aleluia. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles, aleluia, o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova
o Senhor seu Deus. Aleluia. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Diga graças a Deus. Então o diabo deixou os, aleluia, e anjos vieram e serviram. Olha que maravilha, amém? Assim acontece quando uma pessoa também vence ele pela palavra, né? Aleluia, ele vai bater retirada. Ele se retirou, está aqui, olha. Então o diabo o deixou, né? Ele deixou, ele bateu retirada, ele saiu, né? Saiu ali do caminho, saiu da presença de Jesus, diga graças a Deus. E ele sai também da vida do homem, da vida de uma mulher, de um jovem, quando ele vive a palavra. Ele tem, aleluia, poder e autoridade, assim como, aleluia, Jesus teve, ele disse: se nós tivermos fé, se nós confiar nele, crendo, né, aleluia, nós faremos obras maiores, aleluia, assim como ele fez, né, obras maiores, ele diz, aleluia, assim como ele operou e opera pelo nome dele, né, aleluia, com certeza vai acontecer pelo nome de Jesus, obras maiores. Diga graças a Deus, se cremos nele, e com certeza, aleluia, pela palavra, vivendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus aqui, ele fala sobre a palavra e vivia a palavra, né? Aleluia. Ele é o verbo, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo, ele deixou, aleluia, ele bateu em retirada, ele se afastou, aleluia. Jesus venceu pela palavra. Jesus, aleluia, declarou a verdade, que Ele é a verdade, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui a tentação, né? Aleluia, do nosso mestre Jesus. Imagine com cada um de nós, aleluia. Mas o Senhor lhe disse: nós cremos nele, obras maiores. Então pode acontecer obras maiores na minha, na tua vida, na nossa família, familiares, parentelas, amém? Aleluia. Assim como Jesus aqui venceu ele, nós venceremos pela palavra. Aleluia, basta nós crermos nessa palavra, basta nós, aleluia, vivermos, porque Jesus ele fala aqui, mas ele estava com certeza vivendo, quando ele declara aqui, aleluia, a primeira aqui, resposta dele, essa que ele diz: nem só de pão viverá o homem, né? Mas, aleluia, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando ele fala, aleluia, ele dá a resposta aqui para Satanás, né? Aleluia, porque a Bíblia está dizendo, né, que ele foi tentado, né? Aleluia, por Satanás, pelo diabo, né? E o Senhor, ele venceu pela palavra, aleluia. Então quando ele dá aqui esta resposta, nem só de pão verá o homem, aleluia, porque o Filho do Homem já vivia, já estava vivendo, diga graças a Deus, na terra dos viventes. Então quando, aleluia, uma pessoa, ela crê nessa palavra, ela vive a palavra, ela vai também vencer, ela vai se alimentar e vencer o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo aqui, né? Aleluia, ele não está dizendo que não como nada, só a palavra, não está dizendo nem só de pão, né? Aleluia, a pessoa tem que se alimentar sim, mas também tem que se alimentar da palavra, tem que ouvir a palavra, tem que obedecer a palavra, amém? Aleluia, tem que estar meditando de dia e de noite, para ser bem sucedido, né? A família ser bem sucedida na terra, ela tem que meditar de dia e de noite. Meditação, aquela pessoa está ali todo o tempo ali examinando, ela está buscando, ela não entende, ela lê de novo: Senhor, eu não entendi, me ensina. Senhor, eu quero viver para o que está escrito, amém? Aleluia, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Essa palavra é a palavra dele, que ele, aleluia, inspirou os homens para deixar registrado, amém? Culto da família, aleluia, com esta palavra, amém? Aleluia, que essa sim que alimenta, essa sim que dá estrutura para as famílias vencer. Olha a segunda que ele diz aqui, aleluia, que Jesus responde para ele: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Porque muitos ali colocaram, né, aleluia, o Senhor à prova, estavam ali falando, murmurando, né, aleluia, para Moisés,
que Moisés tirou eles do Egito, aleluia, para morrer no deserto. Ele estava ali, aleluia, ali insultando, né, a palavra de Deus, insultando ali a ordenança de Deus, que Deus que ordenou Moisés. Diga graças a Deus. Foi Deus que falou com ele diante da sarça ardente, para ele, aleluia, fazer aquela missão. Diga graças a Deus. Hoje não é diferente, por isso que a gente não recua, porque foi Deus que nos enviou, foi Deus que te enviou, foi Deus que te escolheu para estar aqui, amém? Aleluia. Quando você traz alguém, porque você tem uma chamada de Deus, você não quer a salvação só para você, você quer a salvação do teu próximo, aleluia, de alguém, de uma família ou famílias. Quem sabe um dia, aleluia, o Senhor vai estar te usando para uma multidão, aleluia. Quem somos nós para duvidar? Ele é poderoso, ele fez assim com Pedro. Pedro era um simples pescador, aleluia. Ele abençoa Pedro, ele muda a história, ele usa Pedro, aleluia. Simples pescador, não sabia nem ler, aleluia. Era ali, aleluia, um homem que não tinha conhecimento, aleluia, nenhum conhecimento da estrutura, nem estrutura, nem conhecimento, nem entendimento. Mas o Senhor, ele ali, aleluia, gerou entendimento em Pedro. Diga graças a Deus. Aleluia, ele gerou nele, aleluia, poder, autoridade, unção, aleluia. Pensa no homem que foi usado, aleluia, para a glória do Senhor. Então, aleluia, assim ele fala aqui, para não tentar, não põe à prova o seu teu Deus, amém? Não põe à prova. Se ele está dizendo que vai fazer, ele vai fazer, espera, aleluia. Tem pessoas que querem encostar na parede, quer passar na frente de Deus, quer dar um passo na frente de Deus. O que acontece? Um abismo puxa outro abismo. Diga misericórdia. Aleluia. E o Senhor está falando nessa noite, não ponha à prova o seu teu Deus, aleluia. Ele é poderoso para fazer, aleluia. Por que ele responde aqui? Porque ele diz, te joga, Jesus. Os anjos, eles têm essa ordem, eles te pegaram. Aqui, vem aqui, fala, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles a segurarão, aleluia, para que você não tropece em alguma pedra. Está escrito no Salmo, né? No Salmo 91. Aleluia. Então ele vem aqui e fala para ele. Jesus, ele fala para o diabo. Aleluia. Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, eu sei que tem os anjos, eu sei que tem a proteção, mas não é por isso que eu vou em lugares que eu não devo ir. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu não vou entrar em lugar, numa guerra, um casal, em algum lugar aí, que está um confronto, né? Ali, não, eu vou em lugares que não é para mim ir colocar a ponta dos pés, só porque eu tenho proteção. Não, tem que vigiar e orar. Amém? Quem está entendendo, diga amém? Aleluia. Ele é bom sim, ele é justo. Aleluia, ele é justiça, ele é bom, ele é amor. Mas também nós temos que o quê? Aleluia, ter discernimento, ter entendimento de onde estamos indo, onde, aleluia, estamos entrando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É a vontade do Senhor, para a direção do Senhor, nós temos que andar pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala aqui, não põe à prova, não vou fazer isso, aleluia. Se Deus Todo-Poderoso me ordenar, eu vou, senão eu não vou, amém? Glória a Deus, aleluia. A terceira, né? E quando ele diz, se tu me prostrar, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei tudo, todo esplendor, toda a riqueza, né? Tudo quanto foi me dado, eu te dou. Mas o que ele declara? Aleluia. Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele devemos servir e adorar. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observa só que ele diz que foi dado a Ele. Aleluia. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e o seu esplendor. Olha só, aleluia. Então ele tem um reino, né? Ele tem, aleluia, poder para matar, roubar, destruir. Ele tem pratos, né? Tem aí facilidade que ele dá para jovens, para pessoas, aleluia, que ele apresenta, né? Para, aleluia, roubar a alma, para, aleluia, roubar o direito, né? Aleluia, da vida eterna, que foi conquistado na cruz do Calvário. É de graça, ele pagou alto preço de Jesus. Ele quer roubar esse direito de ter a vida eterna com o Senhor, aleluia. Ele quer roubar a coroa, quer roubar, aleluia, ali com certeza, aleluia, o privilégio, né, de o ser humano estar reinando com o Senhor eternamente. Diga graças a Deus. É isso que ele quer, aleluia. E ele estava querendo fazer desta forma,
mesmo sabendo da resposta, aleluia, porque Jesus, ele veio com uma missão, ele veio para nos resgatar, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, aleluia, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, os pecadores, aleluia, ele sabia, ele sabe dessa missão, ele sabe também quando o homem, uma família tem uma missão na terra, principalmente a família que já está, aleluia, segura, firme, na rocha, né, aleluia, que já está servindo ao Senhor, pensa que o alvo, aleluia, de Satanás é essa família, diga misericórdia, porque se ele consegue tirar, aleluia, alguém da família que está pagando o preço, ele desmorona toda a estrutura da família, aleluia, porque tem pessoas que têm chamado de dentro de uma família, ou pode ser uma mãe, um filho, ou um pai, alguém que tem uma chamada, se ele toca naquela pessoa ali, ele já tocou em toda a família, porque a pessoa, aleluia, que tem essa chamada, ela paga um preço, ela chora pela família, ela ora, dobra o joelho, paga um preço, se toca ali naquela pessoa, aleluia, ele tem acesso a toda, aleluia, com certeza, a estrutura da família. Mas o Senhor está dizendo essa noite, amém? Que só um Deus, aleluia, que devemos adorar, só um Deus que devemos servir, prestar culto, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, amém? Aleluia, e ele está oferecendo aqui os reinos e o esplendor, aleluia, ou seja, todo, né, seu poder, todo ali, aleluia, ali a estrutura do que foi dado para ele, que ele veio com esse poder de matar, roubar e destruir, aleluia, ele foi, aleluia, um anjo que foi um querubim, tinha ali o privilégio de estar na presença de Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele perdeu, aleluia, esse privilégio, ele perdeu esse lugar, então ele quer que toda a família, aleluia, perca também este lugar, aleluia, esse privilégio, essa, aleluia, herança, essa, aleluia, com certeza, aleluia, riqueza que é maior, né? Que é, aleluia, a mansão celeste, que é a salvação, que é, aleluia, a vida eterna. Diga graças a Deus. Ele quer fazer de tudo para roubar das famílias. Ele oferece esplendor, oferece tudo aquilo que muitas vezes os olhos da pessoa, né? Aleluia, cobiça. Ali, Eva estava ali no jardim, Adão, ali tinha tudo, né? Aleluia, estava tão bem, estava ali, aleluia, sem dor, estava ali sem, aleluia, contenda, divisão, discórdia, estava ali, aleluia, como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ali uma pessoa, quando alguém quer, aleluia, quer estar no comodismo, né? Aleluia, que está ali numa vida, aleluia, que pediu a Deus, quando a pessoa diz assim, está com a vida que pediu a Deus, né? Muitos estão assim, e querem estar, né? Ele estava ali, aleluia, um privilégio, um lugar seguro, diga graças a Deus, um jardim seguro. E o inimigo foi lá, o tentador, e fez com que, aleluia, ele saísse do jardim. É assim que ele faz. Com quem ele foi primeiro? Com a mulher, aleluia. Ele sabe aonde ele chega. Se é uma mulher, se é um homem que tem um ponto fraco, ele vai na fraqueza, diga misericórdia. Ele vai fazer de tudo para roubar a essência, para roubar a comunhão, para roubar a fé, para roubar, aleluia, com certeza ali, aleluia, que a pessoa tem de mais importante, que é a presença de Deus, aleluia. E quando não tem, pastora, aleluia, ele quer roubar a alma, né? Aleluia. Quando não tem a presença, tem algo que para ele é precioso, aleluia. Depois da presença de Deus, porque quando tira a presença de Deus de alguém, aleluia, a alma já está ali encaminhada para as mãos, aleluia, e para a morte eterna, diga misericórdia. Então, aleluia, a presença é tudo, a presença de Deus é tudo na sua vida, aleluia. Eu sei que você está entendendo nessa noite, por isso que Jesus, ele declara aqui, a última resposta de Jesus, retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto, amém? Então, a adoração ao nosso Deus, para Ele é muito válido, muito importante. Quando você adora, quando você serve, quando você está cultuando, pensa como incomoda o inferno, incomoda Satanás. Você sabia disso? Aleluia. Está aqui, olha, foi Deus que me deu, o pastor falou mais cedo, ele tinha falado na semana, para trazer uma palavra, ministrar, aleluia. Eu fechei o olho, fiquei ali em espírito para Deus, aleluia, falar, né? E veio essa passagem, vem daqui outra passagem que a gente vai estar falando aqui,
aleluia, antes de a gente orar, louvado seja o nome do Senhor, e veio sobre essa passagem, porque quantas pessoas têm perdido, né? Tem perdido o privilégio de estar na presença do Senhor, jovem, né, que um dia até liderou, um jovem que um dia estava na presença, ou homens e mulheres, criança, quantos têm, aleluia, se afastado, aleluia, por coisas tão pequenas que o inimigo oferece, né? Coisas tão pequenas, tão insignificantes, diga misericórdia. Às vezes é um celular, às vezes é algo que a criança gosta, um adulto, aleluia, tira ali, rouba a essência através da atenção, foca em outras coisas, aleluia, a presença do Senhor vai saindo, aleluia, a adoração que era para ser o Senhor, começam a adorar coisas, aleluia, começa a adorar outras coisas, vai saindo a adoração que é para o nosso Deus, amém? Está aqui, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quantos têm deixado de prestar culto, né? Quantos têm deixado de prestar culto para estar em casa? Porque agora tem uma televisão que pega a internet, que, aleluia, tudo que a pessoa quer assistir, assiste, aleluia, e o culto, aleluia, porque culto ao Senhor é na casa de oração, na casa de Deus, diga graças a Deus, cultuar, servir Ele, é na casa do Senhor, é fazendo a obra do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Ele tem pressa de salvar, tem pressa de alcançar famílias, crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescente, ancião, aleluia, que Ele quer que adore Ele e sirva Ele. Está aqui, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Culto, onde é que vamos prestar culto? Na igreja, aleluia, não é assistindo um culto na televisão, não, é numa igreja, aleluia. É muito bom assistir culto, sim, aleluia, pregações, aleluia, assisto muito, bastante assisto culto, aleluia, que pessoas estão ali, aleluia, cultuando, que gravaram, eu gosto muito de me edificar, diga graças a Deus, eu gosto de assistir pregações, gosto de ver, de assistir, aleluia, mas também gosto de estar na casa de oração, gosto de estar cultuando meu Deus, amém? Gosto de estar junto, aleluia, com o sacerdote, cantando louvores, aleluia, celebrando o Senhor. Gosto de estar tão pouco tempo, 2 horas, a gente fica aqui, às vezes 2 horas e meia, né? O máximo, às vezes, umas 3 horas, né? Aleluia, tão pouco tempo. E às vezes a pessoa perde tanto tempo na televisão, diga misericórdia, tanto tempo em outros lugares, aleluia, e Deus está vendo, e o diabo também, ele vê, aleluia, o adversário de nossas almas, ele está ao redor. Ele está, aleluia, usando a nuvem de testemunho para apontar o dedo. Aleluia. E como uma pessoa faz a diferença se um dia ela está na igreja, outro dia ela está, né, com o pé no mundo? Não pode adorar e servir 2 senhores. Aleluia. Porque você não vai estar agradando um, desagradando o outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele quer que nós adoramos. Olha só o que diz aqui em Mateus 6. Aleluia. E o 23, só para te confirmar. Mas se os seus olhos, aleluia, forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Está vendo só? Aleluia. E se dedicará a um e desprezará o outro. Então, quando a pessoa está congregando, cultuando, aleluia, Deus Todo-Poderoso na igreja um dia, ela está agradando a Deus. E quando ela está no mundo, fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, ela está agradando o inimigo, o adversário. Aleluia, e está desagradando a Deus. Está aqui, olha, odiará a um, amará o outro. Aleluia, se dedicará a um e desprezará o outro. Então, ou seja, quando a pessoa está na igreja, está agradando o Senhor, está mais perto dele, e quando ela não está, ela está desprezando ele. Está aqui. Aleluia, Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar meditando, amém? Para entender o que a palavra diz, pedir para o Senhor. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar. O Espírito Santo vai estar todo tempo nos convencendo. O Espírito Santo vai estar nos guiando. Aleluia. Mas quando você pede, ele é educado. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele só vai estar na casa se a pessoa estiver vivendo a palavra. Aí ele vai estar conduzindo aquela pessoa, vai estar ministrando dentro dela, vai estar conduzindo, vai estar exalando, vai estar se alegrando, vai estar se acendendo mais e mais, porque ele se apaga e se entristece. Diga misericórdia.
quando a pessoa desagrada a Deus. Aleluia, quando ela está com o pé no mundo, né? Fazendo, aleluia, que agrada ao inimigo, ao adversário, e desagradando nosso Deus. Aleluia, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está falando nessa noite, amém? Aleluia, e tem aqueles ainda que amam dinheiro, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ainda fala assim, né? Aleluia, vai para várias áreas. A pessoa só está se dedicando mais para as coisas do mundo, ela está desprezando as coisas de Deus. Diga misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Então, onde está o teu coração, vai estar o teu tesouro. Aleluia, fala aqui, olha, não como leis, né? Para vocês tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Amém? Aleluia. Então fala para várias áreas, não é somente, aleluia, em dinheiro, né? Em coisas materiais. Pode ser em qualquer área que o teu coração estiver, aleluia, ali, louvado seja o nome do Senhor, fixando, né? Amando, adorando. Então, Ele que vai ser teu tesouro. Mas se você estiver adorando a Deus, servindo a Deus, buscando, lutando, tirando da fraqueza a força para servir o nosso Deus, aleluia, então teu tesouro vai estar nele. E teu coração vai estar nesse tesouro. Aleluia, porque o tesouro do ser humano é, com certeza, aleluia, a inclinação, né, da mente, da mentalidade, o coração. Aleluia, o desejo do coração. Se tiver no Senhor, aleluia, você é o tesouro dele. Se você, aleluia, estiver focando em Jesus, Ele é teu tesouro. Diga graças a Deus. Aleluia. Como aquele versículo fala, eu sou do meu amado é meu. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então eu creio que o Senhor Ele está falando essa noite. Ele tem pressa, aleluia, de te entregar a vitória, amém? Ele tem pressa de te dar a vitória. Ele tem pressa de te dar, aleluia, o que Ele tem para ti, para mim, para as famílias. Ele tem coisas grandes, o pensamento dele são mais alto, o caminho dele são mais alto. Ele tem, aleluia, com certeza, aleluia. Ele tem poder e autoridade. Aleluia. O inimigo tem sim para matar, não vai destruir. Mas o nosso Criador, que criou céus e terra e mar, tudo que há nele, com certeza é mais poderoso. Tudo Ele pode. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha só aqui a tentação aqui. Aleluia. Ele vem dizendo que ele venceu o inimigo pela palavra. E a tempestade? O mesmo Jesus que acalmou a tempestade, Ele acalma hoje. Ele só quer que a nossa fé venha estar ativa. Olha só que Ele fala aqui, após, aleluia, em Mateus 8, né? Após aquele acalmar a tempestade, olha só, Ele acalma e diz para eles também, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu, por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Amém? Aleluia. Ele acalmou sim, mas ele também aqui chamou a atenção dos discípulos, né? Aleluia. Qual é a área que está tentando, né, roubar, aleluia, a presença? Qual é a área que está na tua vida, aleluia, com uma tempestade? Qual é a área? É na alma, é no espírito, é no corpo, aleluia. Qual é a área? Na família? Qual é a área que está tentando roubar, né, a presença, a paz? Porque Ele dá paz, né? Aleluia. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Diga graças a Deus. Então, se você tiver alguma área que está tentando, aleluia, roubar com uma tempestade, com um levante, aleluia, o Senhor, Ele pode acalmar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completar a bonança. Os homens ficaram perplexos, aleluia, e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga graças a Deus. Então Ele pode, Ele é o mesmo, amém? Ele acalma a tempestade, Ele acalma, aleluia, a tribulação, Ele acalma, Ele traz a calmaria, Ele traz a solução. Jesus é a solução. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar vendo aqui Hebreus para a gente orar, aleluia, glória a Deus.
toda a honra, toda a glória seja dada no nome do Senhor, amém? É uma palavra breve, só para trazer a memória, trazer a lembrança que Ele faz nos lembrar, né? Aleluia, de como Ele é poderoso. Mas só que a pessoa, para ela ter esse poder, a provisão de Deus, porque Deus Ele ouve todos, mas atender não são todos, amém? Aleluia, são poucos que Ele atende. Louvado seja o nome do Senhor. Ele atendeu Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Ele atendeu Raabe, mas foi pela fé, amém? Tem aqui em Hebreus que falam várias pessoas famílias, né, que foram alcançadas, aleluia, fala aqui, louvado seja o nome do Senhor. É lindo esse texto aqui, capítulo 11 de Hebreus, para você tiver um tempo, leia todo o capítulo, como é tremendo esse capítulo aqui, glória a Deus, aleluia. Olha só o capítulo 1, aliás, 11 e versículo 1 de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vimos, aleluia, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Diga graças a Deus, foi por meio da fé que eles obteram, que eles receberam, né, bom testemunho. Então, para nós termos bom testemunho na terra, é pela fé, amém? É pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia. É pela fé. Se a pessoa não crê, aleluia, tem pessoas que nem crêem, né? Aleluia. Tem pessoas que não creem no Evangelho, não creem em Jesus. Tem pessoas que não creem. Por isso que a palavra está dizendo aqui que temos que crer. Temos que crer, aleluia, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz, houve luz. Amém? Ele é poderoso, aleluia. Basta dizer haja. Basta Ele, aleluia, desejar e querer operar. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Qual é o haja que tu quer que Ele faça na tua vida? Aleluia. No princípio Ele disse, haja luz. Amém? Aleluia. E houve luz. Qual é a área que você quer? Peça para Ele. Aleluia. Deseje, continue desejando. Ah, pastora, já até cansei. Ah, se você já cansou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode desistir. Você é o único que não pode desistir. Eu sou o único que não pode. Aleluia. Temos que continuar crendo que Ele vai fazer, porque Ele é bom. Amém? Ele observa a nossa fé, essa perseverança. Às vezes a pessoa está para receber, ela desmorona. Ela naufraga. Ela se afasta. Ela desanima. Ela despreza as coisas de Deus. Como que vai receber? Como que quer receber? Desprezando. Tem que perseverar. Aleluia. Abraão perseverou. Ele saiu ali da tenda, saiu ali da parentela, saiu ali da casa de seu pai, crendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso iria operar na vida dele. E Ele operou. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, aleluia, quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Amém? Aleluia. Se você está buscando, Ele vai te recompensar. Se você parar de buscar Ele, Ele pode parar também. Aleluia. Ele está dizendo aqui, Ele recompensa aqueles que o buscam. Continua buscando, continua crendo. Noé, aleluia, ele recebeu a ordem do Senhor para construir e foi ali construindo, até que o Senhor operou. Amém? Aleluia. 8 pessoas foram salvas dentro da arca. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Ele continuou ali, aleluia, na perseverança. Ele obedeceu ao Senhor. A ordem é essa, aleluia, é para obedecer, amém? É para crer, é para perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem a Raabe, tem, aleluia, Raabe que foi alcançada pela fé. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, aleluia, os espiões, não foi morta, como os que haviam sido desobedientes. Olha só, ali o povo pereceu pela desobediência. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Amém? São muitos que foram alcançados, aleluia, pela fé. Pela fé, depois de Noé, depois de Abraão, Isaac e Jacó, tem, aleluia, o que eu li, e tem, aleluia, com certeza, que foram espalhados, né? Depois deles,
se multiplicou a fé, aleluia, que ele é conhecido como o pai da fé, né? Abraão, né? Aleluia. Olha só, quando você tem fé, você vai exalando a tua família, vai contagiando a tua família, vai passando a confiança nesse Deus, vai passando a fidelidade. É por você, é por mim, é para aquele que está crendo, não é para aquele que está no mundo, é para aquele que está, aleluia, na orgia, é totalmente jogado no fundo do poço e não quer nada com o Senhor. Um abismo puxa para abismo. Não, vai começar por aquele que está crendo, por aquele que está perseverando. Você vai exalar. Raabe, a prostituta, ela exalou a família dela. Foi ela que creu. Um dia, graças a Deus, foi ela que escondeu que ali, aleluia, os espiões. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a sua casa foi salva. Noé, foi ele que perseverou. Foi ele que acreditou. Foi ele que confiou. Foi ele que foi, aleluia, ali o homem escolhido para manter a salvação da sua casa, da sua família. Aleluia, pela perseverança, pela, aleluia, com certeza, fé, pela, aleluia, obediência, assim que o Senhor quer ver em nós, amém? Em cada um de nós, nessa casa, nessa família, a perseverança, continuar perseverando, até chegar no céu. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, mais e mais apresentando nossa família. Glória a Deus, aleluia. Essa que fala aqui no 9, aleluia, 9 de Hebreus, diz assim: não, porém, não somos dos que retrocedem, aleluia, são destruídos, mas nós que creem, nos que crê e são salvos, mas nos que crê e são salvos. Então nós somos com certeza um povo eleito que crê, aleluia, para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem uns que não querem crer, estão retrocedendo, estão sendo destruídos. Mas nós decidimos crer para ser salvo, em nome de Jesus. Aí fala: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então o Senhor não quer, hein, que nenhum de nós retrocedemos. Ele quer que nós prosseguimos. Aleluia. Para nós agradar a Ele, temos que prosseguir. Diga graças a Deus. Aleluia. Para agradar a nosso Deus, temos que continuar perseverando. Aleluia. Até chegar no céu. Essa palavra possa ter, aleluia, nessa noite fortalecido. Aleluia. Trazido mais e mais. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Esperança, fé. E essa é a vontade de Deus. Amém. Que você possa ter mais e mais. Aleluia. Esperança, fé, confiança, perseverança, até chegar no céu. Aleluia. Mas o principal é obedecer. A chave principal é a obediência. Tem que obedecer. Vamos orar. Aleluia. Vamos estar orando, colocando a nossa vida, aleluia, as imagens nas mãos de Deus, nessa família, familiares parentela, amém? Creio que você entendeu a palavra nessa noite, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para a tua vida, para te fortalecer demais, trazer crescimento, trazer maturidade, trazer direção, visão. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer te dar visão, maturidade, crescimento na área espiritual, porque quando você estiver forte espiritualmente, você vai vencer o diabo, vai vencer a tentação, vai vencer, vai dizer não, aleluia para o diabo, não para os pratos, não para a tentação, não para a perseguição, não, aleluia, para as portas, aleluia, que não são do Senhor os pratos. Vai dizer sim para o Senhor, vai dizer sim para o Senhor. Você, aleluia, se você se fortalecer, buscar, aleluia, meditar dia de noite, buscar obedecer ao Senhor, vai ter essa força, você vai ter essa estrutura, vai ter estrutura para, aleluia, até ajudar outras pessoas, o fraco, aquele que está fraco, aquele que está no fundo do poço. Você vai ter força, aleluia, para você, para a tua estrutura e para aquele que está precisando, para aquele que quer se levantar e não tem força. Você vai ser usado como instrumento, você vai resgatar vidas, pessoas que estão no fundo do poço, aleluia, pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que nunca conheceram Jesus. Você vai ter, aleluia, força, você vai ter essa presença, você vai transbordar, aleluia, essa vontade de Deus de te encher até transbordar. Assim como Ele transformou água em vinho, Ele tem poder, aleluia, tem poder para transformar todo o teu ser, Ele tem poder para mudar a mentalidade,
o teu caráter. Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder, ele quer mudar, ele quer te encher, ele quer te usar. As pessoas que estão se destruindo, que estão auto-destruindo pelos vícios, prostituição, ele quer te usar para você estender a mão com essa pessoa, aconselhar essa pessoa enquanto é tempo. Aí sim você vai ser amigo dessa pessoa. Aí sim você vai mostrar que você é amigo, porque amigo que é amigo ajuda a sair do fundo do poço, ajuda a sair, aleluia, da destruição, ajuda, aleluia, essa pessoa, aleluia, ter uma construção em Deus. Amigo que é amigo, estende a mão para tirar, aleluia, do deserto, da miséria do pecado, da escravidão. Amigo que é amigo quer ver essa pessoa livre. Amigo que é amigo quer ver essa pessoa liberta. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Ele quer te encher, ele quer te trazer o novo da sua essência, do seu poder. Aleluia! Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus poderoso, assim ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Aleluia! Abraão exalou sua família, exalou seus servos, exalou, contagiou com a fé. Por isso que ele é conhecido como, na Bíblia como o pai da fé, porque ele passou, transmitiu e transferiu. Assim que o Senhor quer fazer a vida de um pai, de uma mãe, de uma família, ele quer transferir sua fé. Ele é o dono da fé, ele quer passar por você. Peça para ele essa noite, acrescenta, Pai, acrescenta a minha fé, acrescenta Deus, acrescenta, Pai. Eu sei que eu posso, tudo eu posso naquele que fortalece. Diga essa noite, diga, antes de você dormir, declare, quando você se levantar, declare, tudo eu posso naquele que fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece, ele é poderoso para te fortalecer. Peça para ele quando é tempo, peça para você exalar para o teu filho, para a tua família, para aquele que você diz que é teu amigo. Peça para ele te encher dessa fé, peça para ele te encher dessa ousadia, dessa presença, dessa unção que contagia, que a nossa vida traga a pessoa para Jesus, dá presente para Jesus. O que é presente para Jesus? É alma, é as almas que ele quer, é as almas que ele quer que você alcance. Aleluia! Receba nessa noite pela fé. A fé vem para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Receba nessa noite a fé. Receba, ele disse para essa palavra, o homem de pequena fé, ele é poderoso, ele quer te encher nessa noite, ele quer transbordar, aleluia. Ele quer transbordar a tua vida, homem. Ele quer transbordar, aleluia. Ele quer que você seja cheio dessa fé, aleluia, para você alcançar o caráter dele. Então ele te passar de graça. Esse caráter que ele quer, esse caráter, esse nascer de novo, como ele fez com Nicodemos. Ele é poderoso para fazer, ele é poderoso para fazer o nascer de novo, da água do Espírito. Ele é poderoso. Ele disse, nem só do pão, nem só deste pão que alimenta o corpo, viverá o homem, mas de toda palavra que procede e que sai da boca de Deus. Essa palavra que alimenta o homem, essa palavra que alimenta a alma do homem, essa palavra que alimenta o espírito do homem, essa palavra que te alimenta, homem, essa palavra que te dá força, essa palavra que te dá vida, essa palavra que te, aleluia, te levanta todos os dias. Essa palavra, exatamente essa palavra que te põe de pé. Essa palavra que te dá existência. Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Aleluia. Ele te chama para te orar, para te pagar o preço, para te, aleluia, te fortalecer, te encher, para, aleluia, que a família está de pé nas irmãs, para que a família, aleluia, alcançar as famílias com testemunho, para jovem alcançar os jovens, homem alcançar os homens, mulher alcançar mulheres, aleluia, famílias alcançando famílias. Essa é a vontade do Senhor, aleluia. Ele te chama nessa noite, ele te chama nessa noite, ele te chama nessa noite, aleluia. Essa família abençoa, Pai, meu lá nas irmãs, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Pai. Passa a minha casa, Deus, passa com o teu milagre, passa com o teu milagre, passa com o teu milagre, passa tudo novo, Senhor, aleluia. Peça para Ele, eu preciso ter um novo, Pai. Eu preciso ter uma casa nova.
Eu preciso, Pai, ter o odre novo. Eu preciso, Pai, aleluia, da renovação. Eu preciso da tua presença, Pai. Eu preciso, Pai, da tua existência. Eu preciso, Deus, aleluia, da tua instrução. Eu preciso, Pai, aleluia. Eu preciso, Deus. Diga nessa noite, eu preciso, Pai. Meu Deus, ter minha casa, Pai, na rocha. Essa casa só pode estar na rocha pela tua palavra. Oh Deus Todo-Poderoso, eu não quero que minha casa esteja na areia. Se ela vai desmoronar, vai ser grande a queda, a queda vai ser grande. Eu quero, Pai, estar na rocha. Para minha casa estar fortalecida, para minha casa estar de pé. Em todo tempo, peça nessa noite. Peça nessa noite. Me enche, Senhor. Entra na minha casa, Pai. Vem com o teu novo. Vem com a tua presença, Pai. Aleluia. Vem restaurando, Pai. Vem restaurando, Senhor, meu interior. Vem restaurando a minha mente, meu coração, vai dizendo para mim nessa noite. Vai trazendo, meu Pai, uma nova mentalidade. Vem trazendo um novo, Pai. Vem gerando uma nova mentalidade, Senhor. A minha mentalidade vem estar inclinada para o teu Espírito, Pai. Para mim ter vida e paz nas demais. Para minha casa ter vida e paz. Vai inclinando do meu filho, Pai. Vai dizendo para ele, vai inclinando, Senhor. Vai inclinando, Pai, a mentalidade de Maurício Marcelo Júnior, mais irmãos. Meu Pai, do teu Espírito, diga para ele, olha no Espírito, olha pela palavra. A palavra dizendo em Romanos, se a mentalidade do homem estiver inclinada para a carne, é morte e destruição. Mas se estiver inclinada para o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é vida e paz e vida. Peça para ele nessa noite, que a mentalidade do meu filho está inclinada para a tua palavra, Pai. O teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, fazer ele lembrar, Senhor. Ele ouviu a palavra, Pai. Ele ouviu no culto das crianças. Muitas das vezes ele ouviu, Senhor. Ou Senhor vai gerando, Pai, essa mentalidade, a nova mentalidade. Em nome de Jesus, eu dizendo, porque o inimigo está agindo nas mentes de jovens. Ele está trazendo espírito de loucura, espírito de confusão, o espírito de engano.
crer para receber. Aleluia, receba aquela oferta. Em nome de Jesus, passando pastor, começa dando a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus, abençoando mais irmãos. Para a glória do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui sexta-feira e domingo. Aleluia. Congregando, cultuando o Senhor. Aleluia. Nesse lugar. Levanta a mão para cima para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo esteja na igreja, hoje e para sempre. E amém. E a prova de Deus. Glória a Deus.